Vamos lá? Gostaria que vocês lessem os versos 1, 2 e 3. Nós estamos em Tito, capítulo de número 2, versos 1, 2 e 3. Vamos lá, gostaria que todos vocês lessem os 3 primeiros versos. 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Então vocês viram aí o versículo 1, né? Volta lá no versículo de número 1. Ele faz um contraste do capítulo de número 1. Ele fala para... Obrigado, Sérgio. Que ele deveria ser diferente. Paulo está escrevendo para Tito, ele estava, lembra, na ida lá de Creta. E lá no capítulo número 1 ele mostrou as qualidades dos homens, dos obreiros que tinham naquela época. E ele fala o seguinte, que aquelas pessoas que eram opositores, aquelas pessoas que tinham N problemas que a gente viu no capítulo número 1, ele fala que lá ele mandou esses homens, ele calar os homens, mas aqui Paulo diz para Tito para ele falar o que convém à sã doutrina. Totalmente diferente dos outros do capítulo de número 1. E aí ele vai tratar agora então com os grupos de pessoas que estavam entrando na igreja de Creta. Então, o primeiro grupo de pessoas que ele trabalha está no versículo de número 2. Vamos lá? Verso de número 2. Quanto aos homens? Idosos. Então, ele dá uma orientação para os homens idosos. E agora, no versículo de número 3. Quanto às mulheres? Idosas. Está vendo? Então, primeira coisa que ele mostra para nós, que essa faixa etária, ele está querendo dizer para nós que eles são ensináveis. Então mostra que a gente não para de aprender e que nós não temos todo o conhecimento. Nós podemos ter o conhecimento da vida. Da vida. Experiência da vida. Mas ele está falando nas coisas, principalmente as coisas espirituais, principalmente essas pessoas que estão entrando na igreja agora, principalmente os idosos, principalmente as mulheres mais idosas, velhas, que elas deveriam aprender e como é que eles deveriam ser o comportamento desses homens, no versículo 2, e agora das mulheres, no versículo de número 3. Então ele vai mostrar para nós esse tipo de mulheres. E a gente começou a ver, semana passada, a gente foi aí estudando, e a gente começou a ver os tipos de mulheres, porque mulher idosa, na palavra de Deus, deixa eu ver, mulheres mais velhas, presbutes. É importante nós vemos isso daqui, gente. As mulheres mais velhas. Essa é a palavra lá no grego para esse tipo de mulheres. E a gente começou a estudar isso daqui com vocês. Vamos lá? Que tipos de mulheres a igreja deve ter, então? Aí na introdução a gente mostrou para vocês qual é o tipo de mulher, as mulheres mais velhas, quem eram essas mulheres, qual era o comportamento dessas mulheres naquela época, essas mulheres que estavam, as mulheres mais velhas, como era naquela sociedade. A gente começou a ver esse tipo de mulher, como as mulheres se comportavam naquela época, as mulheres mais velhas. Nós, pela palavra de Deus, por causa de Timóteo, capítulo número 5, começamos a verificar, principalmente as mulheres acima de 60 anos de idade. Vamos lá, 1 Timóteo 5,9. Não seja inscrita senão viúva que contem ao menos 60 anos de idade, que tenha sido esposa de um só marido. Está vendo? Ele começa a mostrar diferenças de idade de mulheres. Então, nós estamos tratando agora das mulheres acima de 60 anos de idade. São as idosas. Por que nós estamos tratando dessa idade? É aquela mulher que cuida do seu lar, cuida dos seus filhos. Os seus filhos vão crescer. Quando os seus filhos já crescem, constituem família, eles saem de casa, essa mulher ela já vai ficar sozinha. Agora ela vai cuidar de netos. Tá vendo? Ela já está com um tempo mais ocioso. Ela já está, entre aspas,
o normal, ela já vai estar mais tranquila, ela já não vai ter mais tantas atividades de cuidar dos filhos, agora ela vai cuidar esporadicamente de filhos, cuidar esporadicamente de neto, ela só está com o marido dela, tá certo? E essa mulher aqui. E aqui depois a de 20 a 40 anos. Quero fazer essa divisão com vocês de mulheres. Tá? Nós estamos tratando dessas mulheres aqui. E nós vimos aí a importância, o ministério. Essas mulheres, ela tem uma função especial na igreja, ao ponto, equivale a um ofício sacerdotal. Como dos sacerdotes. Essas mulheres, elas são extraordinárias. Quando você lê esse tipo de mulheres, mulheres que cuidam, mulheres que curam, mulheres que têm um ofício extraordinário dentro da casa de Deus, de ensinar as mais jovens. Elas são, você viu que ele vai falar ali, que elas são mestras do bem? Ó, elas ensinam as mais jovens a experiência da vida. E ele vai falar o que elas devem ensinar. Depois ela deve ensinar a amar os seus maridos. Ele vai dar um monte de depois adjetivos que depois a gente vai trabalhar com isso daqui com vocês. Mas nós mostramos na introdução isso daqui para vocês na semana passada. Vamos lá, eu preciso continuar, tá bom? Eu não vou conseguir voltar muita coisa da semana passada. Ele dá um conselho apostólico para essas mulheres. Elas devem formatar o evangelho. Elas devem ser um recurso divino na igreja. Já tratamos desse assunto com vocês. Elas devem ser reverentes no viver. Tá? E agora nós vamos tratar desse aqui. Ó. Porque no versículo de número 3, de Tito 2, 3, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Elas devem ser sérias no seu viver. Tá? É uma combinação de pessoas serem adequadas, venerável, respeitável, por causa do seu caráter, por causa da sua idade. Deve ser reverente no seu viver. A gente já tratou esse assunto com vocês aqui. Agora, olha só o que diz o verso de número 3. Como convém às santas. É aqui que eu quero entrar hoje com vocês aqui. Como convém às santas. Então, olha só a palavra que nós temos aqui. A palavra que nós temos aí no grego, é importante eu dar isso aqui para vocês. É cansativo, eu sei que pode ser cansativo para você, pode ser, lógico que você não vai usar talvez, mas é importante você entender o que ele quis dizer com essas palavras aqui, lá no grego, que ele vai mostrar para nós. Tá? Ele mostra uma palavra lá, hieropropeis. Tá? Olha só. Significa comportamento que inclui uma ligeira reverência ao vestuário, tá? Que seria a melhor interpretação dessa palavra aqui. Então ele mostra que não é só dentro da mulher que deve haver uma mudança, santidade. A mulher ela deve se comportar até no seu vestuário. É interessante, eu não fui atrás disso, eu não estou indo atrás disso, eu não entrei na internet atrás da questão de vestuário, eu não fui, confesso a vocês, eu não estou preocupado com esse negócio de costume, não estou preocupado. Mas não sei se é pelo fato de eu estar estudando, eu comecei a receber mensagens, eu comecei a receber publicações de mulheres dando palestras, Helena, para outras mulheres de comportamento de roupa. Principalmente aquelas que sobem no altar, que ficam de frente para o povo. Eu falei, caramba, eu não estou nem... acho que pelo fato de eu estar estudando, de eu estar clicando em mensagens sobre mulheres, aí eu comecei a receber mensagens. Eu ouvi uma só falando, uma só, mas eu não assisti a palestra dela inteira, eu peguei um pedacinho lá, 3, 4 minutos que ela falando no Instagram, só sobre o comportamento de mulher, e ela botando foto das mulheres que sobem no púlpito para cantar, ou para pregar.
com uma roupa que chama mais atenção do que aquilo que ela está cantando ou daquilo que ela está falando, que é inevitável que vocês mulheres e que principalmente nós homens vamos observar. Então, é um alerta para vocês, principalmente mulheres, tá certo? E nós homens também, é lógico. Mas principalmente mulheres. Porque principalmente os homens que são afetados por aquilo que ele vê, por aquilo que ele observa. Dependendo da roupa que você souber aqui, a gente não vai cantar hino. A gente não vai cantar o hino. A gente vai passar o corinho inteiro olhando para você. Porque a sua roupa vai chamar mais atenção do que aquilo que você está cantando, do que daquilo que você está falando. Interessante, né? Isso é muito interessante isso daqui. Agora, eu estava assistindo, lembra que eu falei para vocês que eu estava assistindo um grupo sexta-feira, ouvindo em casa e tal, um grupo sexta-feira americano. A cantora do grupo, não vou dizer para vocês ficarem curiosos e ir para a internet, né? A cantora do grupo, eu vi um comportamento dela de roupa. Passou os clipes que eu ia vendo dela, o comportamento dela de roupa mudou. Aí ela foi cantar numa igreja tradicional batista, com aquela roupa. Ela destoava do coral inteiro e do grupo inteiro por causa da roupa que ela usava. Um corpo avantajado, uma roupa muito grudada no corpo, que mostrava muito o corpo dela. Não, e eu estou só vendo. Eu tô lá pensando assim, caramba, meu. Assisti um outro, nossa, sabe o que aconteceu? Hoje, que eu estou sabendo hoje, acompanhando o grupo e tal, ela não faz parte mais do grupo. Eu não sei o que aconteceu. Não sei, não estou dizendo para vocês que é isso. Mas interessante que você vê no comportamento das primeiras músicas que eu vi, para depois para as outras músicas que eu estava vendo, e até saber hoje que a pessoa não está mais cantando. Eu estou dizendo para vocês que foi a roupa que foi assim, não tem nada a ver. Mas você observa isso, o comportamento. Você observa isso, o comportamento. Então, ele está mostrando que isso aqui é de suma importância. Essa palavra aqui no grego, tá? Ele tem muito a ver com esse assunto aqui, irmãos. Essas mulheres mais velhas deviam vestir-se, andar e agir de maneira geral. De acordo com o chamado sagrado, exige não deveriam ser como o mundo, mas como a igreja, decente por fora, adornada com santidade por dentro. Irmãos, a única coisa que nós na igreja exigimos é decência. Só isso. Nós não somos aqui controladores de roupa, não somos controladores de nada. Ao longo dos anos. Aliás, nós nunca tivemos problema, né? Acho que nessa área, graças a Deus, que eu me recordo. Quando houve algum exagero, a gente fala, né? Mas eu acho que o Espírito Santo e Deus trabalhou já nessa área no coração. A palavra de Deus trabalha no coração dos irmãos, os irmãos sabem se comportar. Mas tem gente que não sabe, viu? Pois não, Zé. Ah, não permitia não. Eu não vejo problema hoje. Eu era fanático mesmo, né, irmãos? Quando fui dirigir a igreja da Parada Inglesa, eu era totalmente... Não podia usar calça, não podia brinco, não podia nada disso. Vocês sabem disso. É a minha formação. Minha formação. Entendeu? Hoje eu não vejo problema. Eu já não tenho esse problema. Eu já perdi gente por causa disso aí. Eu sou consciente disso. Eu já perdi gente por causa disso, de usos e costumes. Usos e costumes. Graças a Deus uma família voltou. Mas tem gente que foi e nunca mais voltou. E às vezes não foi nem por culpa minha também, né? Foi por culpa da boca de uma irmã. As irmãs que falam demais. Fala que eu não falei. Aí o que acontece? Infelizmente. Fala que o pastor não gosta de tal coisa. Quem falou? Você ouviu da minha boca? Se alguém te disser alguma coisa que eu não gosto, pergunte para mim. Pergunte para mim. Porque a opinião dessa pessoa às vezes não é a minha opinião, não. Maravilha, gente?
Pastor só tem um na igreja. Tem diversos pastores, mas cabeça é um só. Porque se tivesse duas cabeças, seria uma anomalia. De vez em quando minha mulher tem uma opinião sobre um assunto. Ela é minha mulher, a opinião dela é dela. O pastor da igreja sou eu. Quem vai dar conta de vocês sou eu, não é ela. Maravilha? É isso que acontece. Nós temos que tomar esse cuidado. Então, eu acho que é isso, acho que é... Você não tem que achar nada, irmão. Vai pela palavra de Deus e vai por aquilo que a gente ensina. A gente não é louco aqui. A gente não coloca burca em ninguém. Vocês sabem disso. Eu não tenho esse problema. Não tenho esse problema nenhum, não. Pelo amor de Deus. O problema é livre. Só que eu acho que a gente tem que ser decente. Quando a gente está em grupo, quando a gente está com um grupo de pessoas, aqui a gente tem que respeitar as pessoas. Maravilha, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. É por isso que pouca gente mulherada veio hoje, viu, gente? Porque semana passada foi pesado. A mulherada já não veio tanto hoje aqui. É fácil? Ah, pois não. É a incongruência que há, entendeu? Quando eu trabalhava aqui em São Paulo, no Bom Retiro, eu vinha ali pela rua Santa Efigênia e via aquelas mulheres prestadoras de serviço. Sim. Entendeu? Aquelas roupas exuberantes, para chamar a atenção mesmo. Quando eu chegava no domingo na igreja, as irmãs estavam com as mesmas roupas. Você entendeu? Então eu sempre tive esse... Porque eu já vi N mensagens das pessoas, não, nós não vamos colocar o usos e costumes, entendeu? E eu não estou querendo ser palmatória do mundo, do mundo, né? Entendi. Mas eu acho que a questão aqui, que eu pude até relembrar, eu fico assim em choque quando eu leio o título. Porque ele fala exatamente, você vê, ele dá uma certa faixa etária para aquelas que têm que ser santas. Isso. Ele falou, ó, a de 40 não, porque ela, por causa dos seus desejos sensuais, elas podem querer casar de novo, e aí uma coisa muito séria, ela vai quebrar a comunhão que ela tem com Cristo, e tem muitas vezes sanções do próprio Espírito, né? Agora, a coisa que eu quero colocar é o seguinte: será que a derrocada que a igreja hoje está, que não tocou no assunto, que a gente vê direto aí na internet, as irmãs pastoras ministrando? Ah, não, aí... Pelo tá... amor, nem dá nem para ver, né? Tá feio Então, o negócio. será que isso não é a questão que a igreja hoje está passando desapercebida na questão santidade? Eu entendi, é verdade. O que o senhor está falando é uma verdade. É isso aí. A gente está vendo um exagero muito grande, né? Hoje há uma liberalidade muito grande, principalmente por causa de comunidade. Não igrejas tradicionais. Igrejas que são comunidades, igrejas que não são históricas, nós estamos tendo dificuldade. Entendeu? As igrejas tradicionais, que é o caso da Assembleia de Deus, né, que está do Brasil, e outras batistas, tal, e outras igrejas, ela procura ainda, as mulheres, elas são cordadas no seu modo de agir, no seu modo de viver, no seu modo de vestir. Mas realmente existe muito exagero. Isso é uma verdade que o senhor está falando. Se você for para a internet, então, o negócio é feio. Entendeu? É feio. Quando você vai assistir um grupo de louvor, quando você vai ver uma pregadora, tem que tomar muito cuidado. Por isso que é muito dificultoso nós que somos homens ficarmos aqui no púlpito e dependendo da mulher que fala aqui em cima,
Se ela está o tempo todo, e a roupa que ela usa, se ela estiver marcando, né, o corpo dela, imagina a gente lá assistindo ela pregar e a gente né, ela de costa para nós. É muito complicado hoje, infelizmente. Isso aí, e as mulheres têm que tomar mais cuidado. Pois não, quem está falando? Não. Mas eu não tirei por causa disso aqui, viu, gente? Eu tirei porque ele é diminuto, ó. Ele é curto. E eu acho assim, nós somos iguais, viu, gente? Por isso que nós estamos sentados tudo na mesma base. Maravilha? Sem problema nenhum. Tá? Então, infelizmente hoje, mas graças a Deus, nós temos conseguido... a gente não tem... Eu não posso falar que eu tenho preocupação nessa área, que eu não lembro de ter preocupação. Né? Quem está comigo aqui há anos, acredito que não. Graças a Deus. As mulheres têm sido muito respeitosas aqui, os homens também respeitosos nesse lugar, graças a Deus por isso, né? Ninguém nada se depende muito da liderança. Vai ser padrão. Ah, não. Infelizmente, é bom que a gente prega, né? A gente mostra a realidade, né? Não. É verdade. É verdade. Isso é... Tem que ter o espelho, né? Mulherada tem que ter o espelho. Nós, homens, também, e a mulherada também. Todo mundo tem que ter espelho, dentro de casa. Todos nós. Tem que sair, dar uma olhadinha no espelho, para ver como é que você está. Entendeu? Se você sai para que os outros te vejam, você não está vindo aqui para glorificar Deus, né? Se você sai, você está interessado que os outros olhem para você, vejam você, está no lugar errado. Você não está aqui para glorificar a Deus. Você vem aqui para glorificar o Senhor e para... Vamos lá. Ó, tem um livro intitulado O Peso da Glória, do C.S. Lewis, que ele conta uma história de uma mulher idosa que encontrou um inimigo a caminho da igreja. Olha só o que ele escreveu no livro. Quando seu oponente começou a falar mal dela e a abusar verbalmente, a velha respondeu: não é uma pena você estar falando covardemente comigo assim, pois nesse estado de graça em que eu estou, eu não posso te responder. Mas tome cuidado, eu não estarei nesse estado de graça por muito tempo. As mulheres são cheias de graça, irmão. Ai, meu Deus. Aparentemente, a idade e o crescimento na graça devem coincidir. Quanto mais velhos envelhecemos, mais espiritualmente maduro nós devemos nos tornar. No entanto, esse nem sempre é o caso. Assim como existem algumas tentações, especialmente comum aos jovens, a idade traz consigo o seu próprio conjunto de provações. Tudo bem? Então, Paulo está dizendo o seguinte, ó. Esse tipo de comportamento é exigido por Paulo, não por mulheres que se enfeitam com roupas adequadas, modesta e discretamente. Não com cabelos trançados, de ouro, pérolas, ornamento caro. Porque, irmãos, não tem problema mulher se embelezar. Aliás, é até bonito, né? As mulheres se embelezarem, não tem problema nenhum. Mas com que isso, irmãos, não seja a prioridade da sua vida. O comportamento interno, a mudança interna, irmãos, dentro de nós, a mudança, vocês devem ser bonitas por dentro. Tantas mulheres é uma bela viola, mas quando abre a boca, só o sangue do cordeiro, né, irmão? Feio. É que nem homem também, né?
É muito bonitão, saradão, mas na hora que abre a boca, a mulherada foge. Porque a beleza não é tudo isso aí, né, irmãos? O importante é que a pessoa é por dentro, né? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. Olha o que Paulo diz. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. Coloca na lousa para mim, por favor. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Tá vendo, irmãos? Modéstia e bom senso, só isso. Não com cabeleira frisada, no caso daquela época lá, né? Com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso. Aqui não é lugar de desfile de moda, né? Mas não é que você também deve vir com uma chita também, né, irmão? Ok? Você não deve vir de qualquer maneira também não, né? Nossa, com a roupa que eu acordei eu fui na igreja. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não é com a roupa que você acordou que você vem na igreja. Né? Aí chega na igreja, aí você chega em casa e dorme com a mesma roupa. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Meu Deus, né? Mas essa não deve ser. Porém, com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, que têm um relacionamento com Deus, têm a sua vida voltada para Deus, tá certo? Elas recebem instruções, olha, elas têm autodomínio. Então, esse é um comportamento que Deus deseja: modéstia, discrição, virtude, submissão, piedade, criar filhos de maneira piedosa, ajudar estranhos, que é o que a gente já estudou na primeira aula aqui. Ok? Então, você deve dizer às mulheres, Tito, Paulo está dizendo, às mulheres mais velhas, que elas sejam santas, que sejam como sacerdotes que entram na presença do próprio Deus. Quando vocês estão vindo aqui, vocês estão vindo para entrar na presença do próprio Deus. Agora vamos continuar lá. Tito, capítulo 2, o verso de número 3. Tito 2, 3. Vamos lá? Ó, que diz aqui, Tito 2, 3. Agora é a parte que a gente vai entrar aqui agora. É uma parte legal aqui. Tito 2, 3. Olha aqui, ó. Quanto às mulheres idosas, semelhantes que sejam sérias em seu proceder, não... Eita, agora sim. Vamos lá. Não caluniadoras. Eu estava doido para chegar aqui, gente. Não sei porquê. Aqui. Não caluniador. Vou até apagar a luz aqui, porque o negócio vai ser bom aqui. Vamos lá. A palavra caluniadora, aí, irmãos, lá no grego, tá certo? É o diabolos, né? Diabolos. Ó, não caluniadora. É a mesma palavra, ó, para o diabo, que é o caluniador. Então ele usa a mesma palavra para ele. Diz que a mulher não pode ser. Ó, o apóstolo apresenta aqui um toque sombrio após essa sujeição, porque ele está falando da beleza. Ó, olha o que ele está falando aqui, ó. Que sejam sérias em seu proceder. Ela está falando, ó, sejam santas, sérias em seu proceder. Ele está fazendo um elogio, está falando uma coisa muito bonita, de santidade. Agora ele vem com algo que é bem sombrio para as mulheres, que é bem puro, tá certo? Que as mulheres não têm uma linguagem diabólica. Literalmente, diabo ou caluniador. Ó, é isso aí. Que elas não tenham. Ah, eu tenho aqui. Então vamos tratar um pouquinho aqui. Pastor, esse negócio de diabo, negócio de Lúcifer, negócio de Satanás. Então vamos lá. Deixa eu falar um negocinho para vocês aqui que eu acho que é importante. Ó, para mim poder ensinar para vocês a questão de diabo, Lúcifer, Satanás, um monte de coisa, nome que eles têm aí na Bíblia, deixa eu fazer um quadrinho aqui para vocês que é legal. Ó, substantivo, adjetivo, que aqui substantivo, aquilo são os nomes próprios. Ó, verbo, significa ação. E tem as metáforas.
Tudo isso aqui tem na Bíblia a respeito do diabo. Quais são os nomes, os substantivos que você encontra na Bíblia para o diabo? O nome dele, que é Satanás. Esse é o nome dele. Tá? Satanás significa adversário. Um outro substantivo, que é nome dele, que os judeus, isso aqui são os judeus que dão para ele esse nome. Beelzebu, que é o senhor das moscas. Esse é um outro nome dele. Então são substantivos, ó. Deus desse século. Deus deste século. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês o texto, só para vocês terem. Lucas, verso 10 de 18, não precisa ler. Beelzebu, que a gente está lendo aqui agora. A gente vai encontrar Mateus 12, 24. Deus deste século, segundo Coríntios 4, 4. E Lúcifer. Lúcifer é a estrela da manhã. Tá? Você não vai encontrar, mas você vai encontrar a palavra estrela da manhã lá, que significa Lúcifer, tá? Que é a estrela da manhã. Então você vai encontrar aqui no livro de Isaías, no capítulo de número 14, versos 12 a 15. Isso aqui só a título de informação para vocês. O diabo, então, ele tem nomes, substantivos, nomes. Satanás, o Beelzebu, que é dado pelos judeus. Os judeus é que dão esse nome para ele. Príncipe das moscas. Tá? Deus deste século, Paulo que usa esse substantivo para fazer referência a ele. E Lúcifer, lá no livro do profeta Isaías. São nomes dele. Agora, os adjetivos dele. Ele tem o adjetivo diabo. Diabo é um adjetivo. Diabo não é nome. Diabo é uma qualidade. Ok? Diabo. Tá? Então, a palavra diabo significa o quê? Acusador. Caluniador. Você vai encontrar lá em Mateus, capítulo número 4, verso 4. Tanto é que no texto de Mateus 4, 4, na tentação de Jesus no deserto, é o diabo que aparece. Lá no final vai aparecer Satanás. Que ele vai se ausentar. Lá em cima ele começa com o diabo no início do texto, no finalzinho do texto o Satanás desaparece. Lá está escrito a palavra Satanás. Aí ele vem para o substantivo. Está lá no texto. Você precisa prestar atenção nisso quando você lê a palavra de Deus. E tem o outra, que é o maligno. É uma outra expressão que você encontra, o outro adjetivo, que está em Mateus, capítulo número 13, os versos 19 e os versos de número 38. Aí quando você vai para o verbo, a ação, você vai ver que ele é o tentador. Qual é a ação que ele faz? Ele tenta os seres humanos. O tentador, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso 5. 1 Tessalonicenses 3, 5. E depois está o acusador. O acusador, que está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 12, o verso de número 10. Aí depois nós temos as metáforas, porque ele é comparado na Bíblia, existem alguns animais que eles comparam ele na Bíblia. Animais e outras palavras, né? Tá certo? Ele é comparado com os passarinhos. Um pássaro. Lá em Mateus, capítulo de número 13, verso 4 e 19. Lembra? Quando a semente cai no caminho, vem os pássaros e come. A semente está no caminho. É ele. Ele é uma metáfora lá. Depois ele é comparado como semeador. Lá em Mateus, capítulo número 13, os versos 25 e 28. Lembra quando todo mundo dormiu? Ele veio à noite e semeou o joio. Aí, ó, ele é o semeador. Depois ele é comparado com o lobo. Em João, capítulo de número 10, o verso 12.
Lá nesse texto de João 10, está falando o ladrão, que são os... O ladrão não é o diabo lá. Quem é o diabo lá é o lobo, que está nesse texto. Todo mundo falava que o diabo veio para matar e roubar e destruir. Não tem nada disso. Quem veio para matar e roubar e destruir lá no texto lá são os líderes religiosos. O lobo está lá no versículo de número 12, que é o Satanás. Ó, isso aqui é legal. Ele é comparado também com o leão. Em 1 Pedro 5:8. E depois ele é comparado com o grande dragão, no mesmo verso, a antiga serpente. Antiga serpente. Apocalipse 12:9. Que é a mesma que é a serpente lá de Gênesis, capítulo de número 3. E lá está escrito que essa serpente aqui recebeu uma condenação, né? Que ela ia comer pó por toda a vida, não ia? Ela ia comer as coisas mais baixas dessa vida. Ela se alimenta de pó. Ela se alimenta de coisas da terra. Ela se alimenta de coisas aqui. Satanás se alimenta disso. Se alimenta de briga, se alimenta de guerra, se alimenta de confusão, se alimenta de fofoca. Ele se alimenta de coisas que são rasteiras aqui, ó. Pó. É isso que ele alimenta. Você vai comer pó. Você vai se alimentar disso. Entendeu? Por isso tem gente que se alimenta dessas coisas. Então isso aqui é só para mostrar para vocês quem é esse camarada aí. Aí, só que é o seguinte, ele está falando que a mulher, ela tem essa possibilidade de ter uma linguagem diabólica. Ele está fazendo uma correção para ela, irmãs. Ah, pastor, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder mesmo, viu? Essa palavra grega diabos aparece 34 vezes no Novo Testamento. É um nome que a Escritura, é um adjetivo que a Escritura usa para Satanás. As calúnias são falsas acusações. Tá? Sabe o que significa a palavra diabolo? Eu achei interessante isso daqui agora. Ó. A palavra diabolos. Você viu? Ela é feita de duas palavras. Ela é feita da palavra dia, através de. Significa isso. Mais balo, que significa lance. Olha só. E, portanto, imagens que o diabo faz. Ó, ele é jogar entre. Essa é a especialidade dele. É jogar mentiras entre pessoas. Você viu que lá no princípio, quando ele entrou na história, ele jogou mentiras para Eva e ele criou uma separação entre Deus e o homem. Então ele entrou no meio e ele quebrou. Fez quase imediatamente uma divisão entre Adão e Eva. Tanto é que precisou ser colocado um cabeça dentro desse lar, não era? Lembra? Eles eram um só. Agora eles se tornaram duas pessoas. Juntas. Eles eram um só, eles se tornaram duas pessoas. Por isso que existe uma guerra tremenda entre eu e minha mulher e eu, você e seu marido e você. Tem alguém que joga entre nós dois. Tem alguém que joga entre nós dois. Tem alguém que está no meio de nós dois. O plano de jogo do diabo é causar estrago no relacionamento que ele está jogando entre. Esse é exatamente o efeito de fofocas maliciosas. Nada é mais parecido com o Satanás do que a calúnia. Os seres humanos a reagir violentamente fisicamente. Qual é a reação dos homens diante de qualquer problema, principalmente na questão de mulher? Não é usar a força física? Não é a gente usar a força física? Não é a gente bater na mesa?
Não é a gente levantar a voz? Não é a gente ficar alterado? Não é a gente dar murro na porta? Não é a gente bater a porta do carro na hora que a gente está bravo? Não é assim? Saindo batendo porta, não é coisa de homem? Isso é coisa de homem. Mulher, o que ela faz? Ela usa a língua. Com a língua você pode matar. A mulherada mata a gente. Com as palavras elas matam a gente. E dependendo do que ela fala, ela acaba com o cara. Não é verdade? Vocês não vão usar força contra nós. Vocês vão usar as palavras contra a gente. Já comecei a manifestar aqui, vocês viram aqui, né? É que a mulher dele não está aqui, mas está gravando, hein? Gente, esse é o grande problema que nós temos aqui, irmãos. Ó, mulherada então usa. Satanás é um caluniador malicioso, caluniando noite e dia. Não seja como Satanás. Por que ele está falando isso daqui? As mulheres mais velhas, lá na ilha de Creta, como em outros lugares, elas tinham muito tempo ocioso. Elas tinham muito tempo ocioso. Qual é o grande problema aqui da idade? Depois dos 60 anos de idade. A gente já não tem tantas atividades mais. O que a gente vai fazer, irmão? A gente vai sentar no sofá, a gente vai ficar assistindo a Band, vai ficar assistindo a Record, vai ficar assistindo, né, a Globo, vai ficar assistindo coisa, vai ficar sentada no sofá, vendo a vida dos outros, assistindo programa de televisão, vai assistindo jornal, se enchendo de mentira, enchendo de coisa. Bom, quem tem tempo ocioso, irmãos? Quem tem tempo ocioso tem esse grande problema. E ele está mostrando isso daqui. Uma das coisas que eu quero mostrar para vocês hoje. Quem se afunda no sofá, se afunda na sua vida. Aprenda isso daqui. Quem se afunda no sofá, vai afundando na sua vida. Goste você ou não goste. Louvado seja o nome do Senhor. É o que eu falo para você. Então eu vou dar um testemunho aqui agora. Eu não sei, eu tenho 36 anos de casado, e eu tenho 2 anos que eu conheço o G. Eu não sei que eu chegar em 36 anos de casado, minha mãe está sentada assistindo televisão. Primeiro que na minha casa ninguém assiste televisão. Só assiste filme, agora Netflix, filme, série, o povo assiste. Mas televisão, canal aberto, Globo, Record, há mais de 5 anos que a gente nem tem mais, a gente já desligou. Não temos a TV, o cabo no prédio, a gente não tem mais. Não existe isso. Não tem o hábito, o Jonatas não tem o hábito, porque nunca viram a mãe fazendo isso. O que a gente assiste é futebol, assiste um filme, eu conto para vocês aqui. Mas televisão, ficar sentado na televisão, é coisa rara. Coisa rara. Quem se afunda no sofá, afunda isso aqui. Agora, essa é uma tendência de quem está ocioso. É uma tendência de quem está ocioso. A ociosidade era o que acontecia principalmente com essas mulheres. E essas mulheres estavam indo para a igreja agora. Essas mulheres estavam adentrando a porta da igreja. Elas tinham esses costumes. Então, o que acontece? Paulo está dando uma orientação para Tito para corrigir essas mulheres. Porque essas mulheres estão vindo para a igreja. As mulheres que estão vindo para a igreja naquela época, eram as mulheres que estavam vindo naquela sociedade, uma sociedade depravada, uma sociedade de questão de roupa, as mulheres não estavam um pouco preocupadas, só aquelas mulheres que eram, que tinham um certo pudor, mas era uma sociedade depravada, moralidade muito grande, principalmente o mundo greco-romano, era assim essa sociedade. Então esse tipo de mulheres estão vindo para a igreja. Então ele está falando o seguinte, as mulheres da igreja são diferentes das mulheres lá de fora. Estava falando, tem que ser diferente. Tem que ter uma coisa diferente. Gente,
Tem que ter uma coisa diferente. Tá? Então, as mulheres tinham isso daqui. E ele está mostrando isso daqui. Agora, elas faziam poucas coisas para ocuparem o seu tempo. Elas não gostam de falar. Então, o que elas faziam? Elas gostavam de falar demais. Normalmente, a conversa se tornava fofoca, crítica, descoberta de falhas, difamação. Paulo disse que isso aqui que elas estavam fazendo era trabalho do diabo. Aquilo que era uma coisa da sociedade, Paulo está orientando essas mulheres. Falou, ó, como vocês estavam acostumadas lá fora, vocês estão vindo para cá, lá fora isso aí era trabalho do Satanás. É do diabo, do nosso acusador, do caluniador. Essas mulheres que estão entrando aqui agora na igreja, não pode ter esse tipo de comportamento. Não pode ter esse tipo de comportamento. Chegar uma jovem hoje aqui e dar um testemunho e falar alguma coisa que ela está se dedicando, que ela está se guardando, aí é perigoso as mais velhas falam o seguinte: você acredita? Você acredita no mundo que a gente está vivendo hoje? Você acredita que a menina está se guardando, o rapaz está se guardando? Você acredita? Não. As pessoas estão tão, envolvidas com esse tipo de coisa que não acreditam, às vezes, nas pessoas quando elas falam. É dentro do nosso meio, gente. É dentro do nosso meio. A gente não acreditando nas pessoas. Pois não. Se o cara fala isso, no meio da galera, é chacota. É chacota. Para você ver como é que está a mentalidade da galera, que o Serginho falou. Quando eu falei que eu casei com 40, caraca, os caras não acreditam assim, eu sou filho. Mas Deus deu uma bela, né? Você foi sortudo. Casou com 40 anos, Serginho. 40 anos. Que benção, hein? As mulheres mais velhas não devem desabafar sua depravação através da fala. Elas deveriam ser qualquer coisa menos uma fofoqueira maliciosa. Cuidado no falar. Falar coisas maliciosas. As mulheres sábias que Paulo está descrevendo se recusaram a ouvir, muito menos a propagar, caluniar ou contar histórias humilhantes sobre os outros. Humilhantes sobre os outros. Por isso que vocês são mestras do bem. Vocês em casa, vocês cortam o assunto. Começa a fofocar de alguém, corta. Começa a falar mal de alguém na mesa, corta. Começa a falar mal de igreja, corta. Isso é papel das mais velhas. Falando mal de alguém, falando mal de parente, falando mal... Gente, nós não fomos feitos para isso. Eu sei que é gostoso falar mal. Aguça falar mal. Ainda mais se for da família da minha esposa. E ela fala mal da minha família. Isso é muito gostoso. Isso dá coceira, não dá coceira? Na língua, de falar mal. Meu Deus, falar mal de um irmão, falar mal de uma irmã. Nossa, é bom demais. Mas infelizmente, gente, pelo amor de Deus. Por isso que ele está mostrando que as mulheres mais velhas, elas devem cortar esse tipo de coisa. Não devem ter esse comportamento. Assim como os homens estão mais inclinados a abusar fisicamente de outras pessoas, as mulheres estão mais inclinadas a abusar de outras pessoas verbalmente. Verbalmente. Eu vejo nos relacionamentos lá das meninas, quando elas falam só sangue do cordeiro, eu tenho até dó dos meninos. Dos gêmeos. Eu não aguento, mas eu tenho que me conter. Se a menina falasse isso aí para mim, que as minhas filhas falam para eles, elas já levavam um safanão já. Ou já desmanchava delas. Já fosse igual as minhas filhas. A mãe fosse mulher, eu não estava casado com ela hoje. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Meu Deus, fala umas coisas que eu falo, como é que esses caras aguentam? Não sei. Nem eu que sou pai aguento de vez em quando. Eu até saio, vou no ambiente fora, eu saio fora, ou eu vou fazer alguma coisa que eu falo, não é possível um negócio desse. Eu não aguentava. Essas bocas delas aí. Coisas que ferem mesmo, coisa que eu falo, gente, os caras têm muita paciência, viu?
Tem que amar muito, viu? Tem que amar muito. Ó, uma pesquisadora norte-americana, ela descobriu que como as meninas são mais habilidosas verbalmente do que os meninos, sua agressão é frequentemente exibida através de fofocas maliciosas. Ó, ela diz que as meninas jovens começam a assassinar personagens criando rumores e fofocas. Uma questão de mulheres. Mulheres. Ele fala isso daqui. Spurgeon já falou isso daqui, ó. Comenta que mulheres mais velhas são tentadas a espalhar relatos difamatórios contra as pessoas, tendo pouca coisa que fazer na velhice. Tende a ocupar essa ociosidade com conversa maledicente sobre outros. Não tem o que falar? Não fale nada. Fique quieta. Não tem o que falar? Não fale nada. Aí o que aconteceu? Estou dirigindo a parada inglesa. Aí, então eu já contei esse caso aqui, mas vou contar de novo. Aí entrou lá não sei se vocês vão recordar, entrou lá um cara que ele tinha um escritório de advocacia aí, grande aí. Ele e a esposa. Tinham vindo numa igreja machucados e estão frequentando a igreja. Naquela época, nós estamos passando a transição de usos e costumes, né? Liberal, nunca fui, né? Foi natural essa passagem. Aí a mulher vinha de calça, vinha de brinco na igreja. Uma irmã idosa chegou um dia para a mulher e falou assim, ó, o pastor não gosta que as mulheres venham de roupa e as mulheres venham de brinco. Nunca mais eles vieram na igreja. Coisa de velha. O que ela tinha que falar? O que ela tinha que dar opinião? O que ela tinha que entrar numa seara que não é seara dela? Entrou. Esse casal nunca mais veio para a igreja. Foram perguntar para eles, por que não vai para a igreja? Não, porque o pastor lá não gosta da forma com que a gente se veste. Para vocês verem. Fiquei sabendo isso depois, né? Depois que o negócio já está feito, como é que você vai corrigir o estrago? Tá bom? Então, acontece muito isso daqui. Tá bom, irmãos? Ó, uma mulher mais velha pode se deixar ser viciada por novelas, notícias fúteis, programas de entretenimentos, destruindo um tempo belo onde você pode se dedicar mais às coisas de Deus. Existem hábitos espirituais que são salutares para as pessoas, que vocês devem ter. Ler a Bíblia quando não tiver vontade. Orar quando não tiver vontade. Tem algumas, mas eu vou dar só 3. E olhar os passarinhos. Ó, são 3 que eu estou dando aqui para você. Ler a Bíblia quando não tiver vontade. Orar quando não tiver vontade. Não está com preguiça. E a outra, olhar os passarinhos. Tem mais, tá? Hoje eu só vou dar essas 3 aqui para vocês. Cada uma faz... Eu estou falando coisas espirituais. Você está construindo alguma coisa, né? É isso aí. Mas, gente, eu acho que vocês devem produzir mais. Crescer. Não tem aposentadoria no Evangelho. Vocês devem crescer. Devem ser mestras do bem. Devem se especializar. Vocês devem crescer. Tá certo? Ó, creio que não há visão mais encantadora debaixo do céu do que uma senhora cristã, idosa, cujas palavras e cuja vida inteira são tais que embeleza o Evangelho de Cristo. Não tem coisa mais bonita. Dentro do corpo de Cristo, mulheres mais velhas, irmão, que a sua vida, o seu comportamento, as suas palavras embelezam o Evangelho de Cristo. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. É isso que a gente deve esperar das pessoas. Vamos para um outro detalhe aqui agora. 6. 5. Elas devem ter uma linguagem... Comportamento uma linguagem não caluniadoras. 6. Elas devem ser temperantes. Elas devem ser sóbrias. Porque ele vai dizer aqui, ó, no versículo 3. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho. Por quê? Era uma época que as pessoas bebiam demais. Era uma época que as mulheres, né, a cultura greco-romana
Era uma cultura onde elas bebiam demais. E outra coisa, sabe qual é a palavra escravizada aqui? É o doulos. É o dolo, que é para escravo. Que é aquele que está aprisionado. No caso, nós somos doulos de Cristo. Estamos aprisionados a Cristo, somos servos. Mas ele mostra aí que a mulher, ela não pode estar escravizada. Ó, é o doulo. Ela não pode ser escravizada, presa. Existe um pastor, eu acho interessante aqui, irmãos. Deixa eu ver qual é o nome do pastor. O John MacArthur, escrevendo num livro. Ele comenta esse texto dizendo o seguinte, que naquele tempo havia o hábito de tomar o vinho misturado com água. Então o que eles pegavam? Eles pegavam 3 doses de água e colocavam uma dose de vinho. A mesma proporção. Eles pegavam 100 ml, 300 ml de água e pegavam 100 ml de vinho. Então deixava bem diluído. Era uma prática comum, era uma bebida comum na sociedade, era uma bebida comum para todo mundo. É que se a gente for hoje em Portugal, se a gente for no Rio Grande do Sul, né, na igreja do Rio Grande do Sul, os caras bebem vinho. Nós aqui em São Paulo não bebemos. Mas na cultura deles lá, eles bebem. Nós tomamos café. Eles bebem o vinho lá. Na igreja do Ipiranga, o cálice era vinho. No dia da ceia era vinho. O pastor alemão lá, o Alfredo Rickdown, usava vinho na ceia. Entendeu? Então, cada um tem o seu costume, cada um tem o seu jeito. Eles têm esse hábito. Esse é um hábito deles. Tá? Como é que você vai mudar essa cultura deles? Mas ele falava aqui da mulher ser sóbria no sentido dela não se embriagar. Que elas não deveriam se embriagar. Ó, então, ele mostra que as mulheres, elas não deveriam ir por esse caminho de se embriagar. Então ele está mostrando que a mulher mais velha, ela tinha essa tendência naquela época. Então o que está acontecendo? Paulo estava temendo que a igreja, no futuro, que as mulheres piedosas mais velhas, elas não ensinassem a próxima geração. Eu acho interessante. Ele está mostrando isso. Paulo está mostrando isso para nós. Tá? Que elas não deveriam, elas deviam ser sóbrias, e elas deveriam ensinar a próxima geração a não fazer tudo isso daqui. Que é o que ele vai falar agora na última parte. Quer ver? Elas devem ser professoras de boas obras, mestre do bem. Significa a palavra mestre do bem aqui, ensinar o que é bom. Tem uma palavra aqui no grego, é uma palavra enorme, eu não vou nem pegar ela para vocês. Ensinar o que é bom, tá? Ensinar o que é bom. Aquilo que é inerente, que é excelente, tá certo? Que fornece benefícios especiais e benefícios superiores. Então ele está dizendo o seguinte, se você tem filha, você deve ensinar sua filha. Se você tem sobrinhas, você deve ensinar suas sobrinhas. Se os seus filhos têm amigas que são mulheres, você deve ensinar a amigas dos seus filhos. Se você tem aqui na igreja famílias que têm filhas, você deve ensinar as filhas dos membros da igreja. Sempre dando conselho. Sempre dando conselho. Sempre ensinar. Por isso que ela mostra que vocês são mestres do bem. Vocês são professoras. Vocês têm que usar o bem. E o bem de uma forma didática. Mestras do bem. Usar o bem de uma forma didática. Outra coisa, não é fazendo uma reunião aqui e trazendo a mulherada e conversando com ela e dando uma palestra para a mulherada. Quando que é para fazer? No dia a dia. É no tomando café. É na hora do almoço. É na hora da brincadeira. É na hora de um bate-papo trivial. É na hora de uma, de alguma coisa. Ensinar. Sempre procurar ensinar as pessoas. No seu dia a dia. Não é em reuniões. Embora que existem reuniões que podem. Não, as reuniões também. Mas não precisa ser só em reuniões.
Tudo maravilha? Não precisa ser. Pode ser no dia a dia, no bate-papo, no comportamento. Não faça isso. Se comporte. Como é que você vai fazer isso aí, né? Quando você estiver na rua, quando você estiver num restaurante, como é que você vai falar desse jeito? Como é que você vai sentar desse jeito? Olha o comportamento. Usar as oportunidades. Mestras do bem. Ó, então vocês são professoras. Ela está mostrando que essas mulheres mais velhas, ela tem o sentido de serem mestras do bem. De ensinarem as coisas boas para a nova geração. Então ele está mostrando aqui, ó, o Tito, Paulo está falando, Tito, essas mulheres mais velhas, vamos orientar essas mulheres agora a se comportarem, a serem umas sacerdotisas aqui dentro, para ajudarem no ministério. Então fale para elas o seguinte, ó, elas sejam assim, elas sejam no seu modo de viver, sejam santas mulheres, elas sejam caluniadoras, elas sejam mestras do bem, elas ensinem a amarem os seus maridos, elas ensinem, gente, ele vai dar umas orientações para essas mulheres. Ele vai falar algumas coisas, porque ele fala assim, ó, lá, olha o versículo 4, para que ensine. O que elas devem ensinar? Elas são mestres do bem. Mas o que elas devem ensinar? Ele fala, ó, ensine as mulheres novas a serem prudentes. Vai para o verso 4, vamos lá, Tito, põe na lousa. A fim de instruírem as jovens recém-casadas. Ela está aqui dentro, a faixa, lembra da segunda faixa? Tem a de 20 e 40, né? Recém-casadas. Amarem o marido. Aí, a gente clica na palavra amar. Aí vamos para o grego. Eu não vou entrar aqui agora, mas só para vocês verem aqui o manto. Então, aí, Tito, aí já? Aqui, ó, Tito. Estou indo no grego aqui, tá? Para mostrar para vocês aqui. Tito, capítulo 2. É que, infelizmente, a gente não tem o programa aqui. Mas um dia desse a gente vai adquirir um programa que ele lá vai clicar, vai abrir aqui o grego. O pessoal arruma essa Bíblia para a gente comprar. Amarem. A palavra amar aqui nem entra, né? Você viu que no nosso aqui não entra? Para a gente é o ágape. Dar a vida pelo outro. Que é aquilo que eu falei no domingo à noite. Tipo de mulher dessa daqui, irmão, você nunca vai ter confusão. Tanto é que ele vai usar para o homem também, né? Ele vai usar para o homem também. Na Epístola aos Efésios, ele fala amarem as suas mulheres. Que também é dar a sua vida pela outra. Um amor incondicional. Marido e a seus filhos. Olha o que elas devem instruírem. A amarem o marido e aos seus filhos. Gente, onde tem amor, o negócio não desmantela não, viu, gente? Só desmantela casamento porque não tem amor, viu, gente? Não dá para viver junto quando não tem amor, né? Incompatibilidade de gênero. Isso é conversa fiada. Não tem é amor. Precisa ver se houve amor um dia, né? Precisa ver se teve amor nesse negócio. Porque se tem amor, o amor nunca acaba. Se tem amor, o amor nunca acaba. Está na Bíblia. Não tem como acabar o amor. Vamos lá. Aí depois ele fala lá também, quer ver? Ó, olha que... Não, vamos lá. Desculpa, eu errei aqui. É o 2,5. Tito 2,5. Tá. O que elas devem instruírem? A fim de instruir os jovens sem casar, a serem sensatas, honestas. A gente vai tratar tudo isso aqui, tá? Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O movimento feminista hoje, ele veio no mundo, falou o seguinte, mulher não pode depender de homem. Essa conversa fiada de mulher depender de homem. Essa conversa fiada de mulher
viver dentro de casa. Que negócio é esse? Esse é um movimento feminista. Tá? Movimento dentro da palavra de Deus. Ela está mostrando que a vida da mulher era dentro do lar. Olha só. Dentro do lar. Início da vida da mulher mesmo, dentro de um relacionamento, era dentro do lar. Sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja de fora. Então ele mostra o que essas mulheres mais velhas devem ensinar. Se elas devem ensinar isso, é porque elas devem ser tudo isso daqui, né? Não é isso? Você só pode ensinar aquilo que você é, ou aquilo que você faz. Não quer adianta eu falar um negócio para vocês aqui, mas na verdade eu não sou aquilo que eu falo para vocês. Minha palavra não vale nada. O que eu vou falar? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Que negócio é esse? Então elas devem ser sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A gente vai ficando mais velho, irmão, aí vai ficando amargurada, vai ficando uma chata, vai ficando ranziza, maltrata marido, maltrata filhos, maltrata sogro, maltrata sogra, maltrata cachorro, maltrata papagaio, maltrata todo mundo, maltrata gato, reclama da vida. Irmã, você vai ensinar o que para os outros? Que exemplo você vai dando para a sua filha que está crescendo dentro desse lar? Para ela fazer a mesma coisa que ela casou? Não, ela não tem culpa que você casou com esse cara aí. Ela vai casar com outro cara diferente. Espera em Deus que seja diferente do marido que você arrumou. Jesus Cristo da glória, né? Não adianta reclamar. É o que está escrito aí no texto para nós. Maravilha, gente. Vou parar aqui. Volta lá para a tela. E aí eu vou parar. Semana que vem eu vou tratar isso aqui, o viver santo das mulheres mais velhas. A santidade consiste em pequenos deveres. Isso aqui é muito legal. A floração das mulheres mais velhas. A sabedoria da linguagem santa. Ocupe-se com a piedade, uma vida religiosa com Deus, né, as coisas de Deus. Cuidado com a inveja. Isso aqui é um grande problema. Inveja. Defenda a honra dos outros. Dê o direito de defesa aos outros. E cuidado com a interpretação dos fatos. Mulheres mais velhas. Porque aí vocês vão saber ensinar a geração nova. As outras meninas. Vocês vão ensinar lá no teu trabalho, as mais novas. Vocês vão ensinar na escola, as mais novas. Vocês vão ensinar na igreja, as mais novas. Na família. Quando vocês estiverem sentados junto com a família. Vocês vão orientar as mais jovens. Pode ser que ela não aceite na hora, gente. Mas lá na frente, ela falou, poxa, minha mãe falava isso. E não é que é isso mesmo? Minha mãe falava assim. Olha a importância de vocês. Então vocês são um instrumento de Deus aqui para nós, para a igreja. Vocês, braço sacerdotal, uma extensão sacerdotal nossa aqui dentro da igreja para ajudar. Porque, gente, quem é melhor para conversar com mulher do que mulher? Quem é mais fácil para conversar com uma mulher do que mulher? Que é a diferença de nós, homens? Nós podemos falar palavras de Deus, mas tem coisas de mulher. A gente não vai falar, vocês vão falar e a gente, dá risada. Ai, meu Deus do céu. Fazendo tempestade de copo d'água. Mas é uma tempestade para a mulher. Para a mulher é uma tempestade. Não é TPM para nós. A mulherada fala de TPM. A gente não aguenta ouvir falar. A gente quer fugir, né? Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Vem lá com o negócio de TPM de novo. Mas quem é mulher sabe o que é isso. Quem é mulher sabe o que é isso. Para nós, homens, de vez em quando a gente acha uma bobeira, né? A gente acha uma coisa fútil. Com seus sentimentos, com suas perturbações hormonais, nós homens temos essas dificuldades. Maravilha, gente? Vamos parar por aqui. Tá? Semana que vem a gente continua aqui no item 2 e a gente encerra na questão das mulheres mais velhas.